Boa tarde. Quero cumprimentar neste momento toda a equipe organizadora do CAEDJUS, Conselho de Altos Estudos em Direito, que é esse evento anual de grandíssima credibilidade. E mais um ano podendo participar, me sinto muito privilegiado. E nesse momento eu vou apresentar o trabalho realizado por mim e a Érica, minha amiga Érica, que construímos esse trabalho. E nesse momento eu vou trazer esse tema de suma importância para vocês na apresentação desses slides. Então, o tema do nosso trabalho é a inclusão da criança com deficiência visual nos anos iniciais do ensino fundamental, e aí, os desafios e as possibilidades. O processo de inclusão reúne esforços de toda a comunidade escolar, considerando que o aluno com necessidades educacionais especiais não pode estar em situação de desvantagem em relação aos seus pares, aos demais alunos. Assim, a educação inclusiva desafia professores, levando a todos os professores a refletirem sobre o exercício da sua docência e o buscar formação e estratégias que permitam ações direcionadas a esses alunos. Então, nesse estudo nós vamos estar vendo sobre a formação do professor, sobre a inclusão desses alunos aí nesse ambiente escolar. Aí nosso problema de pesquisa é quais são os desafios e as potencialidades enfrentadas pelos professores para se efetivar o processo de inclusão da criança com deficiência visual, o DV, nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Então, quais são aí os desafios e as potencialidades? Portanto, a gente traçou aí nesse um contexto que é a deficiência visual, a inclusão do sujeito com deficiência visual, os principais desafios do professor da educação básica no processo dessa inclusão desse aluno com deficiência visual e os pontos de vistas importantes sobre a inclusão da criança com deficiência visual. Então, o nosso trabalho aí se resume, o contexto geral dele é esse. E aí a gente traçou como objetivo analisar os desafios e as potencialidades que os docentes se deparam frente ao processo de inclusão de crianças com deficiências visual nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, esse daqui é o objetivo, né? E a gente vai elucidar durante esse trabalho aqui que os indivíduos que nascem com cegueira ou adquirem ao longo da vida acabam sofrendo significativas privações no campo social, nas interações com seus pares, na execução autônoma de tarefas, frequência e locomoção de locais públicos e etc. Aqui quem trouxe essa citação foi o Cunha, Enuno, 2003. Aqui é o nosso referencial teórico, vai se basear em Alves, 2005, Camargo, 2009, Cunha, 2003, Gil, 2000, Mantoan, 2003, Mazzini, 1993, Ribeiro, 2017 e Silva, 2016. Aqui, o Sá, Campo e Silva, 2007, página 15, define a cegueira como que é uma alteração grave ou total de uma ou mais funções elementares da visão, que afeta de modo irremediável a capacidade de perceber. As autoras supracitadas reiteram ainda que a perda total ou parcial da visão pode decorrer em virtude de causas congênitas, desde o nascimento ou hereditárias, em razão de lesões cerebrais oriundas de acidentes ou doenças nessa perspectiva. Aqui o nosso referencial metodológico, a gente construiu esse artigo aqui, ele caracteriza-se por ser um estudo teórico desenvolvido à luz da literatura científica que versa sobre o referido tema.
Então aqui a gente expõe, a gente destaca nesse material também que, a depender do grau de deficiência visual que o indivíduo apresenta, as estratégias a serem adotadas, especialmente no âmbito educacional, diferenciarão o modo de pensar e de atender esse aluno também, de forma eficiente, as demandas e necessidades concernentes ao educando. Então, mencionamos, pois, a título de exemplo, que no caso do indivíduo com baixa visão é opcional a utilização do braille, fazendo-se necessário, sobretudo, o uso de outros recursos que amplifiquem o tamanho e a forma das cores e das letras. Então, aqui tem toda, né, uma forma de estar trabalhando com os alunos que realmente seja incluído nesse meio aí, educacional. Então, nessa perspectiva, o processo de inclusão das crianças nos ambientes escolares demanda que haja não apenas uma adaptação arquitetônica no prédio escolar, nos banheiros, nos arredores e etc., mas que tenha uma adaptação no currículo escolar, para que as crianças tenham as mesmas oportunidades de aprender de forma consoante com seus pares. Daí a importância de a comunidade escolar estar preparada para receber e atender esse público, especificamente aqueles que possuem deficiência visual. Aqui o Camargo ele tem até uma citação, uma das nossas referências, que a educação de todas as crianças conjuntamente, aquelas que possuem alguma necessidade educativa especial, seja qual for, ter a oportunidade de preparar-se para a vida em comunidade, sendo que os professores melhoram suas habilidades profissionais e a sociedade funciona de acordo com o valor de igualdade de direitos para todas as pessoas. Então aqui a gente persiste sobre o direito de igualdade, né? Então aqui de acordo com esse exposto, com essa ideia, corrobora a proposição sinalizada, a gente considera a imprescindibilidade de a escola acolher a criança com necessidade escolar. Então isso aí é justo e pertinente. E aqui a nossa justificativa, o processo de inclusão reúne esforços de toda a comunidade escolar, considerando que o aluno com necessidades educacionais especiais não pode estar em situação de desvantagem em relação aos seus pares. Assim, a educação inclusiva desafia professores a refletirem sobre o exercício da sua docência e a buscar formação e estratégias que permitem ações que vão direcionar os alunos a construir o seu conhecimento, a estar desenvolvendo socialmente, cognitivamente, ali dentro daquele ambiente escolar. Então, mais uma vez, reiterando essa discussão. Aqui nos resultados, a gente destaca que nos resultados aqui, que existem variados recursos que podem ser aplicáveis tanto aos alunos com cegueira, como aos alunos que possuem baixa visão, que inclui estratégias que vão desde o uso de materiais didáticos específicos, como a própria disposição física do aluno na sala de aula. Para tanto, faz-se necessário que o professor da sala de aula possua qualificação profissional suficientemente capaz de lhe fornecer subsídios teóricos e práticos para mediar determinações em situações pedagógicas, como é o caso do aluno com deficiência visual, o DV, né? Assim sendo, destacamos que os alunos com DV, com deficiência visual, devem ter acesso aos mesmos conhecimentos dos demais alunos, pois estes têm a mesma condição de aprendizagem. O que pode diferenciar é a maneira como serão ministradas as aulas e a forma que o professor fará o uso de algumas metodologias. Aqui ainda a gente destaca nos resultados, diante do exposto, sobressaímos que, mediante o desafio e a necessidade de considerar as especificidades das crianças com deficiência visual em um ambiente escolar pautado na inclusão, bem como assegurar uma educação de qualidade que oportunize intervenções pedagógicas, faz necessário o desenvolvimento de uma formação inicial continuada enquanto processo indissociáveis. Aqui quem menciona é o Saviani. Aqui ainda nos resultados, nessa perspectiva, a formação continuada torna-se fundamental, uma vez que o processo formativo contínuo
contribui para que o docente possa refletir continuadamente sobre a sua praxis pedagógica, tornando-se desse modo uma prática que possibilita ao educando, especialmente aquele com deficiência visual, DV, o desenvolvimento da sua autonomia, possibilitando oportunidades de aprendizagem que atendam às suas demandas reais. As considerações finais. No decorrer deste trabalho, analisando os desafios e as possibilidades que os professores da educação básica enfrentam no tocante ao processo de inclusão dos alunos com deficiência visual. Desse modo, a priori, conceituamos o que era a deficiência visual e que pontuamos as suas principais características e quadro sistemológico que o tipifica como tal. E a posteriori, explanamos sobre o processo de inclusão do aluno com deficiência visual, em que sinalizamos os principais desafios e possibilidades que os professores da educação básica se deparam no exercício da sua prática docente. E dentre eles destacamos desafios concernentes à ínfima formação inicial e continuada dos profissionais da educação, bem como a falta de recursos de idade pedagógica, a ausência de participação da família nas atividades escolares do educando e etc. Já no que concerne às possibilidades, destacamos o uso do braille, para que o educando tenha acesso e apropie-se da cultura letrada, utilizar-se, portanto, de recursos táteis, constituindo-se como uma estratégia profícua para o desenvolvimento da criança com DV. Aí aqui as referências bibliográficas que a gente utilizou para poder estar construindo esse trabalho, aqui o Alves, 2005, Cunha, 2003, Mantoan, 2003, Silva, 2016. E eu agradeço a oportunidade de estar apresentando esse trabalho e agradeço também aí a atenção de todos e meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.